Então, pessoal, já estou com um slide aí do desperdício de alimentos no mundo para mostrar para vocês. E esse slide ele dá conta exatamente aí de dois gráficos e algumas informações. O primeiro, aqui do lado esquerdo, mostra que a maior parte das perdas acontece na Ásia industrializada e a menor parte das perdas acontece na América Latina. E aí vai passando, né, pela América do Norte, pela Oceania, pela Europa, até chegar aqui na América Latina, aonde nós temos as menores perdas. Aqui do lado a gente tem um gráfico que mostra de onde vêm as perdas no Brasil, especificamente. E ele nos mostra que 50% vem do transporte, né? Um transporte inadequado, como a gente sabe, transporte basicamente aí por caminhões, né? Transporte em estradas ruins, acaba fazendo com que as maiores perdas aconteçam aqui. Nesse outro gráfico aqui embaixo, ele mostra que nos países desenvolvidos e nos países emergentes é onde você tem exatamente o maior valor de perdas no mundo. E que os alimentos que mais se perdem, até por conta da sua natureza, né, são as frutas, mais perecíveis, mais difíceis de serem conservadas em relação aos cereais, aos grãos de uma maneira geral, e às carnes, né, que se você congelar consegue preservar durante um bom tempo aí. Aqui do lado, números mostrando que a maior parte do desperdício está nos países desenvolvidos, tá? E que se não houvesse esse desperdício, nós poderíamos amenizar, não acabar, mas amenizar bastante o problema da fome em lugares onde as pessoas têm mais carência. Eu vou mostrar alguns mapas para vocês agora, justamente para a gente entender em que lugares a fome atinge mais a população e como é o perfil desses lugares que apresentam exatamente esses índices de fome. Vamos lá dar uma olhada? Então, olha só. Aqui, ó. Esse mapa, ele mostra, como o título diz, ó, o índice global da fome no mundo em 2015. Essas informações são da Deutsche Welle, que é a rede de informações da Alemanha, a rede de comunicações da Alemanha. E ela nos mostra o quê? Que, ó, os países com nível de fome alarmante ou sério estão basicamente aqui na África, tá certo? Na África, no sul e no sudeste asiático. Perceberam aqui? Então a gente tem essas duas regiões do mundo, África e sul e sudeste asiático, com os maiores índices de fome alarmante ou sério. A gente vai ter ainda, em boa parte da Ásia e da América Latina, índices que vão de moderado a baixos, e se a gente perceber, ó, aqui na América anglo-saxônica e na Europa Ocidental, a gente não tem dados significativos de índice de fome. Soma-se a isso, ó, essa parte em cinza mais escuro, que a gente tem que ter cuidado aqui, porque eles não são iguais à América anglo-saxônica e à Europa Ocidental. Na verdade, esses países aqui, eles não fornecem dados, são países que não fornecem os dados para a ONU, para a FAO, para as organizações competentes no que diz respeito a monitorar essa questão da fome no mundo. Então, voltando só lá para confirmar uma coisa com vocês. Reparem que, se esses países que não fornecem informações, a maioria está na África, supõe-se exatamente que são países muito pobres, em que o problema da fome, obviamente, vai ser muito grave. Então, se eles fornecessem essas informações, não tenham dúvida que isso aqui estaria ainda mais vermelho ou ainda mais laranja escuro. Eu vou mostrar aqui alguns mapas para vocês, mas antes eu queria que vocês fixassem bem o olhar aqui na África e aqui no sul e no sudeste da Ásia, tá certo? Fixem bem aqui nessas cores laranja muito escuro e vermelho, que dão conta exatamente dos índices alarmante e sério de fome no mundo. Porque, olha só, quando eu troco esse mapa e vou para o percentual que a agricultura tem no PIB, vocês vão perceber que quanto mais azul escuro, maior vai ser a participação da agricultura no PIB. E reparem só,
Não por coincidência, eu tenho justamente a África e o Sul e o Sudeste Asiático, justamente com os países aonde a agricultura mais participa no PIB. Pior, olha só, o percentual de emprego gerado, basicamente na agricultura, também corresponde a esses países. Vocês podem achar que é contraditório, né, no primeiro momento. Poxa, Farley, mas como é que os países que mais apresentam índices de fome são os países aonde a agricultura tem maior participação no PIB e aonde a maior parte das pessoas trabalham? Ora, a explicação é relativamente simples. As pessoas trabalham na agricultura não para elas, trabalham para terceiros, trabalham para proprietários de terra. Elas, portanto, não têm acesso imediato à comida, elas ganham mal, são mal remuneradas, portanto, quando elas vão comprar a comida, que pode ser até mesmo a comida que elas produzem, mas não pertence a elas, pertence ao dono da terra. Então, quando elas são pagas por esse dono da terra, e quando vão comprar comida, elas não têm elas não têm dinheiro suficiente para ter um acesso satisfatório ao alimento. Então, desde que a agricultura transformou-se em um negócio, desde que a agricultura transformou-se em uma atividade que pretende produzir para vender e tem o objetivo final não alimentar as pessoas e sim gerar lucro, tá? Nós passamos a ter uma condição de fome, passamos a ter uma condição de miséria, tá? Maior em países onde eu tenho mais gente empregada na agricultura, porém essas pessoas não são proprietários da terra, porém essas pessoas não produzem para si, como eu disse, produzem para terceiros. Um dos países que mais está entrando aqui na África com esse propósito de produzir é a China. A China vem comprando ou arrendando terrenos na África, muitas vezes em acordo com os governos locais, para ampliar as suas áreas de produção e para fornecer alimentos não aqui para o continente africano, tá? E sim para a China. Tá certo? E sim para o mercado consumidor chinês, que cresce tanto em volume como em poder aquisitivo. Tá certo? Eu vou mostrar aqui mais um mapa para vocês. Agora, esse mapa dá conta da África de uma maneira mais ampliada, né? E mostra exatamente o emprego na agricultura, o percentual do total de empregados. De novo, quanto mais escuro aqui, significa que o percentual total de empregados na agricultura é maior. E a gente vê alguns países se destacando, né? Ilha de Madagascar, aqui, Moçambique, isso aqui é o Chad. Então a gente vai ter alguns países, tá? Com um índice de empregados na agricultura muito alto, mas que ao mesmo tempo também apresentam um índice de fome muito alto. Exatamente por essas razões que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Ligadas à não propriedade da terra, ligadas à má remuneração, ligadas à falta de acesso da comida como uma mercadoria. Tudo bem? Mais uma paradinha, a gente volta para falar do uso de agrotóxicos no mundo, tá certo?